Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero também que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Aqui é o presbítero Josué Batista, do canal Bereano Pentecostal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você já é inscrito e está vindo mais uma vez a este vídeo, seja bem-vindo novamente, estamos gratos pela sua presença. Se você está acessando pela primeira vez o nosso canal, estamos também felizes com a sua presença aqui conosco e desde já pedimos que você se inscreva. Queremos saudar especialmente aos superintendentes, professores e alunos de escolas bíblicas dominicais. Este vídeo ele é gravado especialmente para vocês, assim como também para todos aqueles que têm interesse na palavra de Deus. O nosso canal se chama Bereano Pentecostal, porque somos pentecostais, mas também amamos a palavra de Deus, amamos estudar a Bíblia Sagrada. E nesta ocasião, gente, estamos aqui para gravar mais um vídeo de estudo de nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 5. Lembrando que estamos no primeiro trimestre do ano de 2024, né? E estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Esta revista ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. Queremos, neste instante, gente, informar que o nosso canal sempre traz vídeos sobre a escola dominical, o estudo das lições e outros assuntos de interesse dos professores, superintendentes da EBD. E a nossa metodologia de estudar e de preparar a lição da escola dominical consiste num debate, numa conversa, né? E sempre nós temos um convidado aqui, uma pessoa que conosco faz esse estudo, um professor, uma pessoa que é dedicada a esta obra. E nesta ocasião nós temos aqui, né, mais uma vez, um convidado especial, que se trata do presbítero Ezequias, da Assembleia de Deus de Aracatiaçu. E o presbítero Ezequias já tem participado conosco aqui em outros momentos e nós temos a honra de tê-lo mais uma vez aqui. E nós queremos pedir ao irmão Ezequias para fazer a sua saudação inicial e depois começaremos o estudo de nossa lição. Pronto, Paz do Senhor, presbítero Josué, a paz do Senhor a todos os inscritos no canal e a todos que assistirem esse vídeo, estão assistindo esse vídeo. Louvamos a Deus pela vida de vocês que estão inscritos no canal e que compartilham também os conteúdos que aqui são publicados. E é uma alegria fazer parte e contribuir mais uma vez com o estudo da lição, com algumas informações, subsídios para o canal. Já temos tido a oportunidade de compartilhar em outros momentos, compartilhar aula juntamente com o presbítero Josué, compartilhar conteúdos da palavra do Senhor e louvamos a Deus pela oportunidade, sou muito grato e espero que todo esse conteúdo que irá ser compartilhado neste momento, ele venha servir de subsídio, de embasamento e de elevo espiritual para todo aquele que vai ministrar a poderosa palavra do Senhor, a lição de número 5. Então, fique até o final conosco e compartilhe também esta publicação. Com certeza, você estará abençoando outras vidas com conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado, presbítero Ezequias. Lembrando, gente, que o irmão Ezequias gravou conosco aqui um vídeo bem especial chamado Estratégias para Melhorar a Escola Dominical, que você poderá conferir aqui em nossa lista de vídeos. A gente também vai deixar na descrição deste vídeo, que você está vendo agora, o link
deste outro vídeo. Se você é superintendente de escola dominical, se você é pastor, supervisor de congregação, poderá também ver este vídeo e aplicar ali as lições, os recursos, as estratégias que o irmão Ezequias compartilhou conosco naquele vídeo. Mas nós vamos agora, pessoal, estudar a lição que nós estamos propondo nesta ocasião, que é a lição de número 5. Esta lição vai ser ministrada no dia 4 de fevereiro de 2024. E ela traz como título a missão da Igreja de Cristo. O texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. A verdade prática, ela nos diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, que, lembrando, nós não vamos fazer aqui, mas vamos citar aqui as referências, os textos, está, aliás, em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, e em Atos 2, versículos 42 a 47. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. O segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E o terceiro, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Muito bem, irmãos, nós temos lido aqui as partes de apresentação da nossa lição, textual, verdade prática, e os objetivos, e agora nós vamos para a introdução da lição, do comentário. A nossa introdução, irmãos, ela nos traz as seguintes informações. Primeiro, a igreja tem uma missão no mundo. Depois, essa missão é proclamar o Evangelho ou a mensagem da cruz. E esta missão, ela foi dada por seu fundador, o fundador da igreja, o Senhor Jesus. Então, nós temos também que entender que a igreja é uma comunidade adoradora e fraterna, e que ela tem um grande papel no presente século. A título de um breve comentário, eu vou já passar para o presbítero Ezequias, nós precisamos dizer que a igreja não está na terra, à toa. O Senhor não a criou para simplesmente estar no mundo, ser mais uma instituição como qualquer outra, mas que ela tem uma função, ela tem um papel a desempenhar, e é sobre isto que nesta lição nós vamos estudar conforme a proposta do nosso comentarista. Eu quero já passar aqui a palavra ao presbítero Ezequias, para ele também fazer o seu comentário à introdução. Ok, a lição de número 5, ela traz a missão da Igreja de Cristo. E importantíssimo, todos esses pontos que iremos discorrer, logo mais, eles trarão informações importantíssimas que nos ajudarão a compreender a nossa missão enquanto Igreja do Senhor. E é importantíssimo conhecer a responsabilidade, conhecer a missão, para ter a capacidade e a condição de exercer com excelência. E a nossa missão, ela está baseada na propagação da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus,
E nós fazendo assim, estamos cumprindo a grande comissão. E a gente vai aprofundar no primeiro tópico que a grande comissão são as ordenanças de Cristo concedidas à igreja, de acordo com a referência que está no comentário de introdução, Mateus capítulo 28 e versículo 19, nós temos ali as ordens de Cristo dadas à igreja. E essas ordens, elas foram repassadas, compartilhadas, quando Cristo ele estava com os seus discípulos ali nos últimos momentos antes de ser assunto aos céus. Ele foi morto pelos homens, cumpriu a sua missão, foi morto, porém ele ressuscitou ao terceiro dia. E após ressuscitar, ele passou 40 dias com os seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções. Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós temos ali o que chamamos de grande comissão, que são conjunto de ordenanças que ele transmite ou que ele compartilha para a igreja, e detalhe, está no imperativo, está expressando ordem para nós quanto igreja do Senhor. E hoje teremos a oportunidade de compartilhar, discorrer de forma detalhada sobre essa responsabilidade que Cristo nos confiou. E conforme o Senhor já citou de forma muito clara, que nós quanto igrejas do Senhor, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui sem finalidade. Existe um propósito muito bem definido pelo Senhor Jesus, e hoje nós estaremos aprofundando sobre o conhecimento desse propósito ou da nossa missão quanto igreja do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, irmão Ezequias, nós vamos prosseguir agora para o primeiro tópico, que está intitulado assim, pregação e instrução. Nós vamos estudar essa questão da missão da igreja, né, dividido nesses tópicos, e cada tópico vai abordar um aspecto desta missão. O primeiro é, proclamando, o subponto do primeiro tópico é proclamando as boas novas. Irmão Ezequias, sabemos que a igreja é uma instituição divina, fundada por Jesus para abençoar vidas. Aprendemos também que ela tem uma missão, que é anunciar as boas novas do Evangelho. Isto já foi dito aqui na nossa introdução, é de conhecimento dos irmãos que nos ouvem, mas há uma questão importante que eu gostaria que você esclarecesse, De que forma o Senhor, ele orientou, ele ordenou para que pudéssemos, como igreja, cumprir esta missão? Muito bem, temos dois termos aqui utilizados no primeiro tópico da lição, que é pregar e proclamar. Isso traz um sentido bem mais amplo, inclusive o comentarista, ele traz aqui a figura do arauto, para fazer alusão e está explicando melhor sobre a questão da proclamação. O arauto era um oficial, um mensageiro oficial, que normalmente essa figura era utilizada na Idade Média, e ele agia de forma diplomática e transmitia informações, transmitia conteúdos, isso da coroa real, enfim, era um oficial. E ele tinha uma missão de transmitir aquela mensagem, de transmitir uma mensagem. Então, a Igreja do Senhor, ela tem essa responsabilidade de transmitir, de proclamar, de pregar a mensagem de Cristo Jesus. Muito bem, então, o método que o Senhor escolheu, para que pudéssemos cumprir a nossa missão, a missão da igreja, foi a proclamação, ou a pregação, verdade, Então, agora eu queria que você dissesse para nós o que significa pregar, nos esclarecesse aí, trouxesse esclarecimentos aos nossos irmãos. Muito bem, pregar é anunciar, e anunciar sobre aquilo que nós temos experiência. Tanto é que quando tratamos de pregação, da exposição, da explanação,
da proclamação, da mensagem bíblica, diz respeito a, por isso que foi utilizada a figura do arauto, ou seja, é de alguém que tem experiência. Então, a pregação, ela consiste na exposição da palavra de Deus e que está baseado no que tange a pregação da palavra do Senhor, está baseado em uma experiência. Tanto é que a igreja, ela é convidada a pregar, expor a palavra do Senhor, mas também viver, porque é importantíssimo que haja essa coerência. Então, nós pregamos a mensagem do Senhor, nós anunciamos a mensagem do Senhor como arauto, como mensageiro, mas essa mensagem que pregamos, conforme aprendemos pela palavra do Senhor, que é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus e salvação para a vida de todo aquele que crê. Logo, o Evangelho trata de mudança de vida, trata-se de transformação. Então, pregar é anunciar a mensagem do Evangelho e esta mensagem com total coerência de vida daquele que propaga, daquele que prega. Inclusive, irmã Ezequias, né, o Novo Testamento, ele faz uso desse termo pregar, e o próprio Senhor Jesus, né, quando ele começou o seu ministério, conforme diz aqui em Mateus 4:17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também esse termo é usado, né, quando João Batista, ele começa o seu ministério, no capítulo 3, antes de Jesus, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Também é utilizado para os apóstolos. Então, que fique claro, né, que a missão da igreja não é a pregação em si, não é só o fato de alguém estar pregando que está realmente cumprindo a missão. Podemos deixar isso claro, né, meus Ezequias? Mas está realmente cumprindo a missão quando ela está pregando o evangelho, né? É importante dizer que há um teor, e é exatamente o objeto da pregação, o segundo subponto. Diz o seguinte, gente: além do termo querissô, o Novo Testamento utiliza a palavra euangelizou. E aí eu pergunto aqui para o nosso comentarista de hoje, o presbítero Ezequias: o que significa isso, né? Pode nos informar, e aí a gente vai esclarecer qual é o objeto da pregação. Muito bem. O evangelizou, ela traz o sentido, né, utilizando aqui a etimologia da palavra. A etimologia é o estudo da origem da palavra. Toda palavra que existe, ela tem um motivo, uma razão pelo qual é aquela palavra. Aí existe um estudo específico para isso. E a palavra evangelho, ou evangelizar, né, ela é proveniente do termo evangelizou, como já fora citado, que significa trazer boas novas, pregar as boas novas ou trazer, compartilhar notícias alvissareiras. Esse é o sentido da palavra evangelho. Muito bem. E então a Bíblia usa esses dois termos, usa pregar, né, e evangelizar, que é o objetivo aqui do comentário do nosso segundo subponto, né? Aí eu pergunto também, irmão Ezequias, sobre o que a igreja deve pregar. Qual deve ser o assunto da nossa pregação? É claro que a gente prega o evangelho, né, gente? Mas que tipo de evangelho? O que se está pregando realmente, principalmente em muitos ambientes, na internet, em grandes igrejas ou em algumas denominações? O que se está pregando? É realmente o evangelho? Muito bem, presbítero Josué, muito bem a pergunta, muito bem formulada. O evangelho de Cristo. A mensagem da igreja, ela é cristocêntrica. Essa
Esse é o principal teor da mensagem da Igreja de Cristo. E basta tomarmos por base e tomarmos como parâmetro os discípulos de Cristo. Se você observar, nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 5 ao versículo 8, nós temos o real sentido da mensagem da igreja, daqueles que faziam parte da igreja do Senhor. O texto sagrado, ele diz o seguinte: e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, ouvindo unanimemente ao que Filipe dizia, prestavam atenção, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos dos que o tinham, clamando em alta voz. Coxos eram curados, paralíticos eram curados, enfermos eram curados. E o versículo de número 8 finaliza dizendo que e havia grande alegria naquela cidade. Então, esse é o autêntico evangelho de Cristo. Esta é a autêntica mensagem de Cristo, é uma mensagem cristocêntrica. E foi muito bem posta essa sua pergunta, porque na atualidade existem muitas situações que se o crente, se o cristão ele não tiver um bom embasamento, ele pode ficar confuso. Porque existem uma diversidade de pregações, diversidade, inclusive, de ministérios que se rotulam, por exemplo, se autorrotulam como o ministério somente de cura. E muitas vezes acaba meio que deixando de lado o real sentido da mensagem do evangelho, que deva ser a mensagem cristocêntrica. E tomando por base aqui a situação de Filipe, a Bíblia diz que, e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Ou seja, a mensagem da igreja, a autêntica mensagem da igreja de Cristo, é a mensagem de Cristo, é anunciar sobre Cristo. E como consequência do anúncio dessa mensagem, muitas coisas miraculosas deverão acontecer. Porque Filipe, ele tinha o cuidado, tinha o zelo de pregar, de anunciar Cristo Jesus. Só, queridos irmãos, que essa mensagem do Evangelho, que é anunciar Cristo Jesus, ela é carregada de poder, ela é carregada de autoridade. Tá? Por isso que o autor sagrado, ele faz questão de dizer que Filipe pregava Cristo, as multidões, ouvindo unanimemente ao que Filipe dizia, prestavam atenção. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Tá? Aí, cura, libertação, tudo isso são consequências da mensagem do Evangelho. Ainda dentro da sua pergunta, o que nós vemos na atualidade, isso está muito acentuado, são pessoas simplesmente invertendo a ordem das coisas, tornando a bênção maior do que o abençoador, trazendo como parâmetro ou como objeto de pregação somente a bênção, somente a cura, esquecendo-se daquele que efetua a cura. Tá? Então, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, queridos professores, queridos superintendentes, eu acredito que seja muito válido fazer a citação. Tenho conversado com muitas pessoas e muitas perguntas, elas vêm nesse sentido. Já ouvi muitas perguntas nesse sentido. Irmão Ezequias, qual é a igreja verdadeira? Qual é a verdadeira mensagem que a gente pode acreditar? Então, essa referência, ela é uma boa resposta para esse tipo de pergunta. Tá? A mensagem da igreja é uma mensagem cristocêntrica. E isso está baseado, queridos, tudo isso que estamos falando, está em coerência com a mensagem da palavra de Deus, com a mensagem bíblica. Aí você vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, capítulo 11, versículo 26, a parte B do versículo, só para corroborar com o assunto que estamos tratando, lá diz o seguinte, que em Antioquia, esta da Síria, porque existia também a Antioquia da Psídia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos.
Observe que o sujeito, discípulos, ele está na voz passiva, ele sofre reação. Eram as pessoas do mundo que olhavam para a vida dos seguidores de Cristo e viam diferença. E viam que tudo que eles faziam estava em total coerência com Cristo, em total coerência com aquilo que Cristo pregava, pois a mensagem era cristocêntrica, viviam como Cristo, falavam como Cristo, e tudo estava relacionado a Cristo, por isso que justificou a alcunha ou o apelido de cristão. Então, essa palavra cristão, ela é carregada de uma responsabilidade muito grande, tá? E nós iremos aprofundar isso a partir de agora. Então, a Igreja do Senhor, ela tem esta nobre missão: anunciar a mensagem do Evangelho, anunciar Cristo Jesus e, acima de tudo, viver aquilo que prega. Muito bem, mas aqui a gente pode dizer que a igreja verdadeira, a igreja que segue o evangelho, né, genuíno, o evangelho que está nas escrituras, essa igreja ela é a guardiã da mensagem, né, porque ela tem a responsabilidade de sempre, gente, transmitir a mensagem correta do evangelho, e esta mensagem é que Jesus Cristo é o Salvador, né? Não pregar outras coisas, esquecer da mensagem principal que devemos pregar. O terceiro subponto, irmã Ezequias, traz como título Discipulando os Convertidos. Sabemos que a igreja tem uma dupla missão: pregar e ensinar, ou ainda discipular, que é a mesma coisa, né? Como bem diz o comentarista, pregar é levar a palavra aos que estão do lado de fora, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. E aí eu pergunto para você, o que é um discípulo, ou o que significa discipular? E ainda, se todos os crentes, todas as pessoas que estão nas igrejas, elas são discípulas ou discípulos, pode fazer o seu comentário. Bem, discípulo, em termos gerais, e aqui é totalmente aplicável, no conceito geral, a palavra discípulo é seguidor de um mestre. Então, consequentemente, discípulo de Cristo é seguidor de Cristo. Por isso que essa palavra, eu digo que ela é carregada de uma responsabilidade, de um peso muito grande. Discípulo de Cristo ou cristão, tá? Então, discípulo, seguidor de um mestre. E essa palavra discipulado, o comentarista, ele faz aqui esses dois links, é bem interessante essa forma com que ele trouxe, porque pregar é anunciar para quem está de fora, anunciar a mensagem do Evangelho. Discipular, ela já tem um sentido de orientar quem está dentro da igreja. E aqui eu quero fazer uma colocação e ponderar sobre o conceito de grande comissão, que tem tudo a ver e está totalmente linkado aqui ao terceiro tópico, né? O que é grande comissão? Conforme já iniciamos falando, são as ordenanças de Cristo dadas à igreja. E estão lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Ali nós temos as duas referências que formam o conjunto de responsabilidades da igreja, que é a grande comissão, ou seja, as ordenanças ou as ordens de Cristo dadas à igreja. Então, é ordem, está no imperativo. Cristo está expressando uma ordem, ele não está pedindo por favor. E eu quero fazer aqui o conceito e trazer as 4 determinações verbais que estão inseridas dentro desse texto. Tá? Nós temos a primeira determinação verbal, ir, no sentido de mover-se até o encontro das pessoas, a fim de anunciar-lhes a mensagem do Evangelho. Isso é pregar, conforme o comentarista diz. A segunda determinação verbal é justamente essa que também fora citada, que é discipular, que é a nobre missão da igreja de instruir, discipular, no sentido de estar com as pessoas
a fim de torná-los discípulos ou seguidores de Cristo. A igreja pregou o evangelho, alguém aceitou Jesus, foi persuadido pelo Espírito Santo, essa pessoa agora precisa ser instruída, precisa ser orientada, precisa ser acompanhada para que venha desenvolver uma robustez na sua fé, para que a sua fé ela seja solidificada. Isso é missão da igreja e está dentro da grande comissão. E também temos aqui o terceiro verbo, que é batizar, também está incluso dentro aqui do pacote da grande comissão, que o batismo, o batizar é o ato físico e também simbólico. Físico porque literalmente quando esta pessoa que aceitou Jesus, que foi discipulada, ela sente a necessidade de tornar-se agora publicamente, não somente diante de Deus, mas diante da igreja, diante do mundo, uma pessoa realmente transformada, e ela quer publicar isso, ela solicita o batismo através da compreensão. Então, físico porque literalmente o membro, o novo convertido, ele é imergido na água, totalmente imergido. Simbólico porque quando ele é imergido na água, está representando que ele está sendo sepultado ali a velha vida, a vida velha de pecado, a vida velha que outrora fazia tudo contrário à vontade de Deus. Quando ele é erguido da água, simbolicamente significa que ele está ressuscitando para uma nova vida com Cristo Jesus. Então, também está incluso dentro da grande comissão esse verbo batizar, que é justamente o terceiro. No quarto e último verbo, nós temos aqui ensinar. Você observar no versículo 20, Mateus 28, e o versículo de número 20, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a igreja, ela continua com a missão também de ensinar, de instruir, ensinar o quê? As verdades bíblicas, a palavra do Senhor. Então essa é a determinação verbal que nós temos de Cristo concedida para a igreja. E é importante conhecer isso para poder exercer com excelência. Muito bem, então a missão da igreja não se encerra somente quando ganhamos as pessoas para Cristo, né? Essa missão da igreja, ela continua, ela vai além, pegar aquela pessoa e aí vai ensinando, né? Como uma criancinha que nasce e que os pais vão cuidando, né? Vão educando até que se torne um adulto, se torne uma pessoa autônoma, capaz de se conduzir por conta própria. É verdade, não é assim, irmão Ezequias? Com certeza. Muito bem, irmãos, vocês que estão conosco até este momento, nós estamos aqui pedindo a vocês que interajam conosco neste vídeo, né? Façam um comentário, deixe o seu comentário, né? Complementem aí, tragam alguma ideia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá certo? A sua inscrição é muito importante para o crescimento deste canal, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também é muito importante que você deixe um like, né? Curta se está gostando do nosso comentário, do nosso vídeo, e assim você estará ajudando. E também pode compartilhar esse vídeo, gente. Você está num grupo da sua igreja, você pega o link do vídeo, envia para o grupo e mais irmãos vão ter acesso e serão abençoados com certeza. Vamos, irmão Ezequias, dando prosseguimento ao segundo ponto, o segundo tópico, que traz como título Adoração. Só uma contribuição ainda dentro do primeiro tópico que lembrei, que no finalzinho, onde o comentarista fala que a igreja não é formada por apenas crentes, a igreja é formada por discípulos. E ele diz, alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir, passar para outro, que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. É interessante que eu tenho uma observação a fazer, que o discípulo ele reproduz fidedignamente aquilo
que o seu mestre executa. Tá? Então, nós somos discípulos de Cristo e executamos exatamente aquilo que Cristo nos orientou. E, inclusive, nós estamos aprendendo com ele. Mateus 28, capítulo 28, capítulo 11, melhor dizendo, de Mateus, versículo 28 ao 31, o próprio Jesus ele faz uma citação interessante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós fazemos um link aqui perfeitamente aplicável a essa situação de discípulo, e que o discípulo reproduz fidedignamente a característica e as qualidades do seu mestre. A gente se remete, irmãos, justamente a Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. No livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, nós temos o apóstolo Paulo fazendo alusão a justamente essas qualidades que são desenvolvidas na vida do crente, pois lá nós temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a expressão da natureza e caráter de Cristo sendo desenvolvido na vida do crente. É a vida de Cristo sendo reproduzida na vida do crente. E aí nós temos lá todas aquelas 9 virtudes abençoadas e que estão diretamente ligadas e desenvolvidas, todos os dias sendo desenvolvidas na vida do crente, que diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E Paulo fecha esse assunto dizendo, e contra essas coisas não há lei. Então, o autêntico discípulo de Cristo, ele consegue transmitir, refletir, ele desenvolve essas qualidades não por ele mesmo, mas justamente pela ação e a eficácia do Espírito Santo na sua vida, operando, trabalhando, moldando o caráter, transformando e deixando o mais parecido possível com Cristo Jesus, para que de fato ele consiga ser um autêntico discípulo de Cristo. Muito bem, Ezequias. Muito bem, Ezequias. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e vamos para o segundo ponto, o tópico que diz adoração e edificação. E traz logo aqui o primeiro subponto, o seguinte título, uma comunidade adoradora. Obviamente está se referindo à igreja. A igreja é uma comunidade adoradora. E aí nós vamos entrar, né, num outro aspecto da missão da igreja de Cristo, mas é algo mais, vamos dizer assim, interno, né? E trata-se aqui da adoração, a igreja como uma comunidade que adora. E aí, irmãos, hoje a gente fala muito em adoração, né? Inclusive, há louvores, há canções bem populares em que os cantores se autodeclaram como adoradores, né? E aí eu queria que você trouxesse, né, complementando aqui o comentário que está em nossa lição, ou esclarecendo, né, o que significa mesmo, em termos bíblicos, adoração. O que é adorar? E outra coisa, como nós devemos adorar? Como a igreja deve adorar e a quem devemos adorar? Muito bem. Dentro do contexto bíblico, o sentido geral da palavra adoração e da adoração é dar a devida glória para Deus. Então, e dentro dentro da mesma pergunta que o senhor fez, né, a adoração ela está linkada diretamente a serviço a Deus, tem a ver com o nosso serviço a Deus. E esse serviço a Deus não é algo que a gente presta e que está somente no culto, que está restritamente ao horário ou ao momento do culto. Não, diz respeito a algo muito mais amplo, diz respeito a um estilo de vida. Tá? Então, a adoração é algo que precisa ser compreendido sob essa visão, dentro dessa interpretação,
porque a adoração não consiste em apenas um tempo específico ali que você tira para cultuar a Deus. Não, pelo contrário, a adoração é um estilo de vida, a adoração diz respeito a serviço, a adoração é compreender a grandeza e a soberania de Deus, o quanto ele exerce soberania sobre tudo. E soberania é, dentro de um conceito bem simples e bem básico, é a autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas por ele criado. Então, compreendendo esse conceito, então eu vou dar a devida glória para aquele que merece, né? Então, o sentido real de adoração é justamente esse, está diretamente vinculada à questão do serviço que prestamos a Deus. Muito bem. É importante a gente dizer, irmã Ezequias, né, que a adoração, ela, como você já deixou bem claro, né, ela não é somente aquele momento do culto, né? Você já falou, está na nossa revista, mas eu acho importante reforçar. E que, na verdade, a adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida, né? Ou seja, faz parte da vida diária do cristão. Adoramos ao Senhor desde o momento em que nós nos levantamos, ou mesmo quando estamos dormindo, né? Em todas as circunstâncias. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, né? Então é importante que o crente ele entenda isso. É claro, gente, que é importante a adoração pública e coletiva. Nós não estamos aqui diminuindo esta importância, né? Mas vamos, irmão Ezequias, ao segundo subponto, que traz como título uma comunidade edificadora. O comentarista inicia o subponto dizendo que a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Já falamos sobre os dois primeiros aspectos da vocação da igreja e agora vamos tratar do terceiro, uma comunidade edificadora. O que significa edificar em termos bíblicos? Edificar é construir um edifício. Em termos bíblicos, ele significa crescimento espiritual, né? No sentido lato, no sentido mais amplo da palavra, edificar é construir um edifício. Dentro do sentido espiritual, que é o sentido bíblico que nós conhecemos, é o crescimento espiritual, né? Inclusive, essa questão da edificação, essa citação foi usada por Jesus, quando ele faz alusão da construção sólida. Ele faz alusão à pessoa, ao insensato, que construiu a sua vida sobre a areia, né, e esse teve ruínas, e também faz alusão àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse aí teve um crescimento sólido, um crescimento sustentável, e que conseguiu se manter de pé diante dos vendavais, diante dos ventos, diante de terremotos, enfim. Então, isso, a palavra edificação, no sentido bíblico e espiritual, é crescimento espiritual, é solidez espiritual, que isso é proveniente, ou esse crescimento, ele se dá por meio do conhecimento e da aplicação da palavra de Deus na vida. Muito bem. Irmão Ezequias, só mais uma questão dentro desse ponto aqui, a respeito dessa edificação. Como é que isso acontece? Cada um vai se edificando ou existe um processo assim mais coletivo, né? Mais interativo dentro da igreja? Qual foi realmente o propósito do Senhor nesse sentido? Pronto, muito bem. Vale ressaltar, e é bom ponderarmos aqui, que a igreja ela é um organismo vivo, que a igreja, como o comentarista da lição, ele vai pautar todas as 3 lições, falando e trazendo, aliás, o próprio Jesus, que o próprio apóstolo Paulo, que fez alusão também a isso, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja é um corpo, né? E que nós somos membros do corpo de Cristo.
Então, consequentemente, Deus ele tem o seu método, ele tem a sua metodologia e a sua forma de trabalhar. Por isso que o comentarista ele traz uma citação bem importante aí, que é de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 11, versículo 12, onde o apóstolo Paulo ele faz a seguinte citação: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que haja edificação, para que de fato eu receba a seiva, aquilo que vai nutrir a minha vida espiritual, eu preciso basicamente estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo, ligado ao corpo de Cristo. Como é que isso acontece, meu Ezequias? É andando de acordo com a palavra de Deus. É permitindo que o Espírito Santo trabalhe de forma plena na vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse aos irmãos da igreja da Galácia, no capítulo de número 5, versículo 16, ele disse: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E ele disse mais: porque a carne cobiça contra o espírito, vírgula, e o espírito, vírgula, novamente, é contra a carne. Tem gente que tira direto essa questão, né? E até faz a citação: o espírito cobiça contra a carne. Né? Na realidade, o texto é bem diferente. Mas, assim, essa edificação, ela dá-se por meio dessa compreensão e da aplicação da palavra de Deus na vida. Tá? E esse é o formato ideal para que o crente ele seja solidificado e para que ele, de fato, ele tenha esse crescimento espiritual. Então, a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo, né? E ela é edificada pela palavra do Senhor, lógico. Aquilo que você ouve, aquilo que Deus utiliza-se de servos, Deus prepara pessoas para que venham ministrar a palavra de Deus, traz edificação. Lógico que precisamos também ter o cuidado espiritual, o cuidado para com a nossa vida espiritual. Existe sim essa questão da busca, existe sim a preparação. Por isso que no tópico anterior, no item anterior, o apóstolo Paulo, ele trata, e foi feita a citação aqui, o pastor José Gonçalves, ele trouxe a citação da forma ideal de se adorar a Cristo. Ou seja, antes de receber, antes de ser edificado por Deus, existe todo um ritual, toda uma preparação que eu deva considerar para que de fato eu possa ser edificado. Então, essa busca, ela é pessoal, eu tenho que consagrar-me, por isso que Paulo ele começa dizendo lá no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogo-vos, do verbo rogar, é proveniente de um termo grego parakaleo, que significa exortar, significa apelar, recomendar, solicitar. Tá trazendo esse sentido. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem a nossa participação no sentido de busca, mas Deus também utiliza-se de pessoas que Ele usa para essa finalidade, para edificação, conforme aprendemos em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Tá certo, meu Ezequias. Eu queria só complementar, né, assim, trazendo também o seguinte pensamento, que a edificação, gente, ela tem que ser pensada, né, na edificação de uns dos outros. Eu não posso simplesmente dizer assim: eu estou bem, os outros que se virem. Não, né? Nós precisamos pensar na edificação nossa, pessoal, através, como o irmão Ezequias disse, né, de uma vida de consagração, de busca, mas também nos preocuparmos com o nosso irmão. E Deus tem dado dons na igreja para essa finalidade,
né, para que a gente se edifique uns aos outros. O Senhor me deu um dom, eu compartilho esse dom, outra pessoa tem outro dom e ela compartilha o seu dom conosco, comigo e com os demais, e assim nós vamos crescendo. O texto lá de Efésios 4:11, né, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, né, evangelistas, pastores, doutores, aí para o aperfeiçoamento dos santos, né, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Então, as funções na igreja, as pessoas, irmãs, aqui às vezes pensam até assim: eu agora fui honrado, né? Ou então eu agora subi um degrau, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero, eu sou pastor, e pensa assim que é uma honra só pessoal. É claro que é uma honra, né? Mas estão em busca dessa escalada no ministério, muitas vezes pensando em si, quando na verdade, à medida que nós subimos, mais nós vamos descendo, né? Mais nós vamos nos tornando servo dos irmãos, servos dos outros, e assim o propósito de Deus. Infelizmente tem muita coisa invertida e as pessoas estão buscando a sua própria glória, a sua própria exaltação. Sim, presbítero Josué, sobre esse assunto é pertinente comentarmos também, já que estamos tratando que o autor da revista, da lição, ele fez menção aos dons, aí ele fez citação referência aos dons ministeriais. Existem os dons espirituais também, que são citados, né? Lógico que os dons ministeriais são também operados através do Espírito Santo. Os dons espirituais também, que é a citação justamente lá da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós temos justamente todos esses dons que cumprem uma finalidade. E eu sempre costumo, presbítero José, quando o assunto é pertinente, eu gosto muito de trazer o conceito de dons e a finalidade dos dons. Por quê? Vamos lá. O conceito de dons, que são dons espirituais, são faculdades ou capacitações sobrenaturais de Cristo concedidos à igreja e visam alguns propósitos específicos. Lógico, edificação da igreja, né? Isso é que os dons existem para o aperfeiçoamento dos santos, mas eu sempre gosto, antes de fazer a citação de edificação da igreja, eu gosto de fazer a citação do propósito, da principal finalidade: glorificação de Deus. Amém. Esse deva ser a principal finalidade dos dons espirituais, ou seja, eu sou agraciado com o dom espiritual de operação de maravilhas. Então, quando alguém chegar e, rapaz, parabéns, muito bem, rapaz, você fez isso, fez aquilo, então não posso reter aquilo para mim, porque senão eu vou inflar, senão eu vou simplesmente inchar. Na realidade, irmãos, a compreensão correta e primordial, primeira, dom espiritual é para a glorificação de Deus. Então, se eu entendo que é para a glorificação de Deus, eu entendo e compreendo perfeitamente que sou basicamente um instrumento usado nas mãos de Deus para sua glorificação e para a edificação da igreja. Então, o que acontece na atualidade? Muitas pessoas não compreendem o propósito e a finalidade dos dons. Isso acontecia, irmãos, na igreja de Corinto. A gente tem várias referências alusivas a isso. Eles não sabiam, não tinham a compreensão do que era de fato o dom espiritual. Tanto é que foi preciso Paulo escrever a carta aos Coríntios com mais especificidade, o capítulo 12, para tratar dessas questões, do qual eles estavam ali meio que confusos. Então, dom espiritual, ele serve para isso, para a glorificação de Deus, mas também para a edificação da igreja e, lógico, também para a edificação do crente. Essas são as principais finalidades que devem ser consideradas. Muito bem, Ezequias. Bom comentário aí que foi acrescentado, né? E nós vamos para o nosso terceiro ponto. Mais uma vez, gente, aquele nosso apelo amigável, deixa o seu like,
compartilhe, se inscreva, né? E assim você estará ajudando a nosso conteúdo aqui a crescer. Vamos ao terceiro ponto, que é comunhão e socialização. O primeiro subponto é a fé na esfera fraternal. Eu quero começar, irmãos, aqui com a citação de Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz o seguinte, que os discípulos, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E por esse texto a gente percebe que os irmãos da igreja primitiva viviam em constante proximidade, né, um convívio contínuo, diário, reunindo-se e convivendo continuamente. A comunhão, portanto, era um dos pilares daquela igreja. Aí eu pergunto a você, mas o que é comunhão, né? E para que serve essa comunhão? Muito bem. A comunhão, ela tem no seu sentido geral, no seu sentido mais amplo, ter tudo em comum. E quando é feito essa citação, no caso que é feita a citação de Atos 2 e 42 e 43, eu gosto sempre de estender até o versículo 43, que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam através ou pelas mãos dos apóstolos. Então, comunhão é ter tudo em comum. E nós vamos aqui fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né? E a gente está diante, queridos irmãos, queridos ouvintes e pessoas que assistem nesse momento este vídeo, estamos diante dos 4 pilares que tornavam a igreja primitiva poderosa. Que o primeiro pilar na realidade, antes do pilar, a palavra é o Atos 2, 42, e perseveravam. O termo perseverança significa permanência no estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que não era propriamente dita a doutrina ali da mente ou criada pelos próprios apóstolos. Não, a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Era a genuína palavra de Deus que estava ali sendo compartilhada com eles. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso tinha como consequência a comunhão, a koinonia. Então, eles estavam juntos, tinham prazer em estarem juntos, porque, conforme a Bíblia Sagrada diz que o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. E esse amor, que é justamente o amor ágape, que é o amor que se doa sem esperar receber nada em troca, que é o amor que vai estar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que é o que vai estar lá em João 3 e 16, que é o que vai estar lá em Gálatas 5 e 22, esse amor que é o amor ágape, ele está derramado nos nossos corações. Então a igreja primitiva estava sustentada, edificada sobre esses pilares. Então, comunhão, primeiro, doutrina dos apóstolos, comunhão, e esta comunhão, ou seja, esta koinonia, permitia e fazia com que eles tivessem conhecimento das necessidades. Tanto é que, e num partir do pão, e fecha com orações. Olha, eu gosto muito de fazer a citação do 43, porque considero o fechamento. E cada alma havia temor. Tá? 2, 42 e 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Então, comunhão é justamente partilhar do mesmo sentimento, partilhar do mesmo amor e entender, consequentemente, a necessidade, muitas vezes, do próximo que está ali, de repente, precisando de um apoio, de um auxílio, e
a igreja, exercendo a comunhão, vai facilmente identificar isso e, consequentemente, não somente identificar, mas atuar para que haja uma resolução nesse sentido. É uma verdade que o Ezequias tem falado aqui, gente, né? E essa comunhão, ela depende muito da convivência, né? Quando alguém se isola, quando alguém terminou o culto ali, corre para casa e sempre é assim. Eu sei que às vezes há uma necessidade, mas muitas vezes, né, meus Ezequias, é preciso ouvir o outro, ouvir o irmão e ali conversar, perguntar se está tudo bem. Isso, gente, é a igreja, né? Faz parte da missão da igreja também. Esse interesse pelo próximo, esse interesse pelo irmão, né? O evangelho, mas aqui eu entendo que ele tem um papel social muito grande, né? Porque ele tira pessoas de situação de vulnerabilidade. Muitas pessoas que creem, que aceitam a Jesus, muitas delas estavam nas drogas, estavam nos vícios, né? Na dependência do álcool. É claro que nem todas as pessoas estão nessas condições, mas muitas vêm de uma condição, de uma vida pregressa muito horrível, ruim. E a igreja recebe essas pessoas, acolhe, né? E trabalha na vida delas, vai instruindo, vai ensinando, né? Vai se importando também com o físico, né, dela, no sentido assim, das suas necessidades materiais, do que está passando, a família. E isso vem da coinonia, vem da comunhão, como havia na igreja primitiva, que você bem disse, né? Essa perseverança na doutrina, sim, é importante a ortodoxia, é importante a doutrina sã, correta, o ensinamento, mas nós não podemos esquecer do evangelho completo, o evangelho que contempla o homem não apenas como uma alma, né? Como uma parte espiritual, mas contempla a parte humana também dele. Muito bom. E aí, nós vamos... Josué, sobre esse assunto, eu até acho interessante citar, porque, na realidade, se perseverar na doutrina dos apóstolos, essas outras citações, eu acredito que serão consequências. Se perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, não vai ter dificuldade alguma de exercitar a comunhão e cumprir cabalmente todas essas coisas citadas, né? Comunhão, partir do pão e das orações. Eu acredito que a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, ela consegue gerar na nossa vida e despertar isso em nós, né? A comunhão, a sensibilidade, a carência de alguém que está próximo da gente, a gente vai ter percepção bem aguçada em relação a isso e também, lógico, ter a sensibilidade em contribuir. É verdade. E até porque a mensagem do Evangelho, ela contempla o amor, né? Ela fala do amor. Então, a pessoa que verdadeiramente crê no Senhor e na sua palavra, ela vai amar o próximo, né? E, irmão Ezequias, o segundo subponto diz unidade e fraternidade. Em Atos 2:44, diz que todos os que criam estavam juntos. Aí nós vamos tocar no outro ponto aqui, que é a questão da unidade. A igreja, portanto, era uma e era fraterna, né? Havia aquela irmandade, aquele sentimento fraterno de união. Qual a importância da unidade da igreja? E como podemos, aliás, e como está essa questão hoje, essa questão da unidade? Eu queria que você tocasse especificamente. Eu entendo que isso faz parte da missão da igreja, né? Manter o povo de Deus unido. Pode falar. Bem, em relação à unidade, a gente tem essa referência, primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 3, que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Né? E a gente tem também outra citação no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 21,
onde Jesus ora pela união fraterna de seus discípulos. E, na realidade, essa união, essa unidade, essa comunhão, ter tudo em comum, é o que faz com que a igreja, de fato, ela seja poderosa. O inimigo ele tem trabalhado de forma, eu diria que dioturna, de forma incansável, com o objetivo de pôr algumas distrações e de pôr divisão. Aquilo que ele não consegue ali por meio de algumas situações, no sentido de tentar enganar, tentar trazer, incutir alguma heresia, muitas vezes ele consegue através da falta de unidade, da falta de comunhão. Inclusive, a gente tem uma citação, temos aqui um texto da palavra do Senhor, que está lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E ali nós temos Paulo fazendo a correção de um desvio, de uma disfunção que estava vindo na igreja. E de algo que estava prejudicando o crescimento da igreja do Senhor. Lá no capítulo 1, inclusive, nós temos Paulo fazendo alusão a 4 partidos que haviam dentro da igreja. Era uma igreja, 4 partidos. Por quê? Tinha lá os admiradores do apóstolo Paulo, seguidores de Paulo, supostos seguidores de Paulo. Tinha lá os supostos seguidores de Apolo. Tinha lá os supostos seguidores de Pedro ou Cefas. E tinham seguidores de Cristo, supostos seguidores de Cristo, que, ao meu ver, esses eram os piores, porque não estavam submetidos a nenhuma autoridade. E mais especificamente, no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma correção e traz uma exortação, e é bem enfático. Olha, por que vocês estão fazendo e pensando assim, agindo assim? Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento, quem deu foi o Senhor. Pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, a falta de união, a falta de unidade, ela gera dificuldades para o crescimento do trabalho. E o próprio Jesus, certa vez, ele fez uma referência, uma citação em referência a isso. Ele disse que todo reino dividido, ele não subsistirá. Por isso que Jesus fala da unidade, por isso que os apóstolos, eles são enfáticos também ao tratar sobre o amor de Deus, e tratando-se do amor de Deus, automaticamente já faz referência também à comunhão, porque o amor de Deus, ele gera em nós a comunhão, ele faz com que nós partilhemos da comunhão e exercitemos a comunhão. Ai, irmãos. Então, a unidade, ela é essencial para o crescimento da igreja. E, infelizmente, hoje, na atualidade, tem ocorrido, está muito acentuado, essa questão da desunião, da falta de unidade. Às vezes, até por questões ministeriais, existem divisões. Fulano, o irmão foi promovido, foi consagrado a presbítero, foi consagrado a evangelista, e, enfim, consagrado a presbítero, e foi levado ao evangelista, ao cargo de evangelista, enfim, e isso pode gerar, às vezes, ciúme, gera divisões, enfim, é ruim para o crescimento da obra do Senhor. Então, por isso que o apóstolo Paulo, por isso que o próprio Jesus, ele prega sobre a importância da unidade na igreja de Cristo, porque enquanto existe essa falta de união, o inimigo, a igreja, quando ela vive, por exemplo, quando existe essa situação da desunião ou da falta de comunhão que gera, consequentemente, a desunião, enquanto isso o inimigo, enquanto a igreja, os irmãos estão distraídos com isso, o inimigo ele continua avançando e a igreja perde a oportunidade de exercer a missão. É verdade, mas é que enquanto nós estamos brigando, né, o inimigo está trabalhando ainda mais. E só querendo aqui encerrar essa parte, o comentarista ele encerra o ponto afirmando: devemos nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Eu vejo com muito pesar, com muita tristeza, né, a criação de tantos ministérios, de tantas denominações, e às vezes não há necessidade disso, né, gente?
é somente por interesses realmente escusos, muitas vezes por ambição mesmo, pelo vil metal, né? E isso a gente vê com tristeza, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E se eu pego uma parte do corpo de Cristo, né, e divido e tiro, que condenação não pesará sobre mim, né? Então é importante demais que as pessoas avaliem o que estão fazendo, né? Quando criam um ministério, quando fundam uma nova igreja, porque duro será, né, diante de Deus realmente a cobrança que ele vai fazer. Mas nós vamos prosseguir, meus aqui. Josué, em relação a esse comentário que o senhor fez, eu gostaria só de fechar aqui também com um comentário, essa parte, que, na realidade, a maioria, boa parte, digamos assim, de alguns ministérios, eles têm como objetivo atrair públicos. E aí, consequentemente, para atrair público, priorizam não tratar, não pregar o evangelho, porque o evangelho é renúncia. O evangelho, ele traz consigo diversas responsabilidades. Tá? Não dá para viver, seguir a Cristo e viver nos moldes da vida velha. Tanto é que Paulo, a palavra do Senhor, Paulo, ele fala a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tem gente que faz vírgula por aí. O texto, aliás, faz ponto. O texto continua. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente ou piedosa. Ou seja, existe renúncia. Mateus 16 e 24, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto que, na atualidade, as pessoas não querem pregar isso. Por quê? Porque é uma mensagem dura, consideram uma mensagem dura e preferem tentar, supostamente, alargar a porta do céu. Mas estamos aqui, reiteramos quantas vezes for necessário. A porta do céu não passou por reformas, ela continua estreita. Glória a Jesus. Muito bem, meus aqui. Dá vontade de continuar comentando, né? Mas precisamos avançar. Terceiro subponto, a fé na esfera social. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, comunicai com os santos nas suas necessidades, né? Está em Romanos 12, 13. E aí eu jogo aqui para você. Qual o sentido de comunicar nesse texto? É fazer uma ligação, no sentido atual, né? Que é essa comunicação aí que ele fala. E o que isso tem a ver com a vida de comunhão na igreja? Pronto, responda aí. Esse texto, ele é bem importante considerar o contexto, todo o contexto para que haja uma interpretação coerente. A priori, se eu analisar esse texto isoladamente, vou compreender que comunicar, de repente, pode ser a pessoa que está precisando, que vai chegar para você e pedir, expressar a sua necessidade. Mas, na realidade, se você for analisar o contexto nas entrelinhas, essa mensagem, esse texto ele está inserido dentro de uma mensagem de advertência à igreja, à liderança da igreja também, né? Que fala em relação à questão da percepção aguçada, que isso facilmente é gerada através da comunhão, do estar presente, do estar realmente tomando parte, ter tudo em comum. Tá? Então, comunicar com os santos nas suas necessidades é justamente isso, é perceber, é ajudar, é contribuir e é chegar junto. Né? Esse termo ele tá muito voltado a isso, se você for analisar todo o contexto. Tá? Normalmente, às vezes as pessoas fazem essa análise isolada, né, e até fazem essa interpretação. Não, comunicar é basicamente, pode até ser ligar, é dizer, informar. Na realidade, comunicar e com os santos nas suas necessidades, no sentido bíblico, no sentido do texto, é justamente estar atento,
está com a percepção aguçada, que essa percepção aguçada é gerada pela comunhão, né, a entender a necessidade dos santos, de alguém que está ali junto com você, bem pertinho, congregando e servindo ao Senhor. Certo, ficou bem esclarecido, né? E assim, ainda dentro dessa questão, como o apóstolo ensina que devemos tratar os irmãos mais necessitados, né? E uma igreja que não cuida, né, da parte social, ela está cumprindo plenamente ou completamente a sua missão ou a missão da igreja? Não, porque a missão da igreja, ela também tem o seu aspecto social. Ela, além de pregar a mensagem do evangelho, tem também o seu aspecto social que está totalmente ligado à responsabilidade e à missão da igreja. Portanto, eu gosto sempre de fazer alusão e trazer um exemplo. Às vezes, de repente, pode ser que alguém esteja precisando de ajuda, eu tomo conhecimento através da situação, através da convivência com o irmão, de estar ali no dia a dia, e eu faço uma visita ao irmão. Só vou trazer aqui fazer uma analogia para ficar bem fácil a compreensão. E de repente o irmão expõe lá a situação, a necessidade, enfim. E eu, como igreja do Senhor, e tendo, lógico, vale ressaltar, tendo condição de contribuir, tendo condição de ajudar, então devo chegar para aquele irmão e trazer e ajudá-lo, né? Tem gente, de repente eu poderia, irmão, vou orar aqui para você, Deus vai te abençoar, vai encher o teu celeiro e vou embora. E naquele momento, o que o irmão mais precisava, no momento, era de um quilinho de feijão, um açúcar, um arroz, enfim, de algo que viesse a satisfazer ou a atender aquela necessidade naquele momento. Então, eu sempre utilizo uma expressão que nós, quanto Igreja do Senhor, devemos abençoar os irmãos necessitados com o pão que desce do céu, que é a palavra de Deus, que é um conselho, que é uma orientação, que é algo vindo da palavra de Deus, com embasamento da palavra do Senhor, mas também abençoar com o pão que brota da terra. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um macarrão, enfim, não vai fazer mal àquele irmão, pelo contrário, eu acredito que naquele momento vai servir muito mais do que uma palavra de consolo, porque a necessidade é física. É verdade, mas aqui há muitas, citou aqui a questão dessa ajuda imediata, né? Mas há muitas outras formas de ajudar os irmãos, né? Através de uma palavra, um conselho, né? Tudo isto é também essa parte social. E a igreja pode fazer mais, né? Há igrejas que conseguem ter uma associação, ter alguma outra forma maior, mais potente de atender. Mas, irmãos, aqui nós já vamos aqui para a nossa conclusão. Eu já quero passar novamente a palavra a você, né, para fazer aqui a sua conclusão e considerações finais. O estudo foi excelente. Eu me sinto, irmãos, realmente muito enriquecido, né, com os comentários do nosso presbítero Ezequias, que realmente é muito certeiro nos seus comentários, né? E eu creio que também está sendo de grande proveito para todos os irmãos. Eu passo a palavra aqui ao irmão Ezequias para fazer a conclusão dos seus comentários e também, né, as suas considerações finais. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez ao presbítero Josué pela oportunidade de dizer que é uma honra estar contribuindo com o canal Bereano Pentecostal. Gosto, não somente gosto, aliás, amo a Escola Bíblica Dominical, e contribuir com a Escola Bíblica é uma grande honra e alegria para mim. Aí eu sei que esse momento que nós tivemos aqui, compartilhando, discutindo sobre a lição que ainda irá ser estudado, vai servir de subsídio, vai servir de roteiro, de embasamento para muitos irmãos que são comprometidos diretamente com o trabalho de escola bíblica, e feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez participando desta programação, e louvo a Deus pela vida do presbítero Josué, que tem ao longo
desse tempo, depois que o canal foi levado ao ar, foi aberto, enfim, tem levado a mensagem da palavra do Senhor de forma muito clara, muito transparente, e tem abençoado muitas vidas, né? Através do conteúdo que é compartilhado, que tem orientado muitas pessoas, e eu louvo a Deus pela sua vida, né? E louvo a Deus pela vida de todos aqueles que assistiram esse vídeo, né, e que de alguma forma sentiram-se edificados pela palavra, pelas palavras que foram aqui citadas, que de certa forma consideraram o conteúdo importante para a aplicação no seu dia a dia, ou na ministração, na organização e no planejamento da aula. Então, é uma bênção. Louvamos a Deus pela vida de todos que assistirem esse vídeo, né? E reitero novamente, compartilhe o vídeo. Se você estiver assistindo pela primeira vez, não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações e receber o material que for compartilhado em primeira mão, né? E ser abençoado e edificado. Então, meu muito obrigado, um forte abraço a todos e uma boa aula para todos os professores e superintendentes. Que Deus continue abençoando de maneira muito especial. Eu que agradeço, meu Ezequias, mais uma vez a sua colaboração aqui conosco, né? E eu, assim, gosto muito, gente, desse estudo conversado. Eu sei que há muitos canais na internet de escola dominical, em que há excelentes professores também ministrando, né? Mas eu preferi adotar esse método do diálogo, da conversa, né? Da participação, e chamando irmãos, né? Para também aqui conosco, né, gente, trazerem o seu recado, a sua mensagem, a sua compreensão e assim enriquecer realmente a nossa lição. Irmãos, chegamos então ao final de mais um vídeo, né? Chegamos ao final de mais um estudo. Quero agradecer a todos vocês, a todos que assistiram até o final, que estão conosco até o final. Espero que tenha servido para a edificação de vocês, tá certo? Que vocês façam aí o seu comentário, deixe sugestões, gente, nos nossos comentários aí, que vai nos ajudar bastante, tá certo? Só nos resta agradecer a Deus, né? Mais uma vez, o nosso Papai do Céu, tá certo? Que Ele continue a nos abençoar e manter em nós este amor pela sua palavra. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.